dia, gente. Olha, essa aqui é para o 7º ano e vamos acabar o capítulo 7, que está falando sobre a indústria e o comércio. Nós vimos toda a indústria e vamos ver o comércio. O comércio é a compra e venda de produtos, certo? Então, tudo que nós precisamos a gente compra, nós somos consumidores. O que a gente faz, né, produz, a gente pode vender também. Então, aí nós somos os produtores. E então é a compra e venda de produtos, e essa venda, essa compra e venda nós chamamos mercadoria. Então, qualquer mercadoria que você compre tem um nome, né? Arroz, suco, um carro, né? Um liquidificador. Então, tudo isso daí a gente chama de mercadoria, são produtos, não é? É produzido principalmente pela indústria, mas também tem os artesanais, né? Que a gente também vai atrás do artesanal. Bom, esse comércio onde nós compramos e vendemos, nós temos o comércio interno e o comércio externo. O interno, porque dentro do país você vende para as pessoas que moram no país, tá? No comércio externo, além do país, que você vende para as pessoas, para as regiões, né, os estados, você vai mandar para outros países, porque às vezes eles precisam de um produto, compra de um país, e o outro país precisa de um produto que não tem, compra do outro, e assim nós temos esse comércio, não é, exterior, tá? Além do interior. Aí vocês têm aqui na página 49, não é? Relacionar as colunas, o grau de intensidade tecnológica para os produtos são uns produtos super avançados ou pode ser mais simples. Então, aqui é para você colocar quais são os produtos de alta intensidade tecnológica, a letra A. A B, produtos de média intensidade tecnológica e produtos de baixa intensidade tecnológica. Não é? Isso é interessante para saber de onde que o Brasil está inserido, o que ele importa e o que ele exporta aí. Bom, eu vou dar a resposta aqui porque eu quero que vocês entendam bem. A fabricação mais simples, que está escrito, a primeira é B. A segunda, alimentos, bebidas, é a letra C. E a terceira são fabricados por setores aeroespacial, eletrônico e tal, é a letra A. Dá para ver que não é alta tecnologia. Bom, então tem, não é? Uma classificação, essa classificação é feita pela UNTAD, não é? E assim ele vê que país é mais desenvolvido, tem mais tecnologia, o que não é. Tá? O mais desenvolvido tem, lógico, uma alta tecnologia, desenvolveu por causa da pesquisa e da produção, e eles vendem para os países que não têm essa alta tecnologia. O Brasil, ele exporta mais produtos, né? Ele vende para fora o quê? Mais produtos de baixa intensidade tecnológica, tá? Mas ele vende bastante, quantidade expressiva, não é? E consegue entrar um bom dinheiro aqui pro Brasil, tá? E aqui fala os países que ele exporta: China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos, né? Que fica na Europa, e Japão. Agora, ele importa, ele compra de outros países, o que ele, né? Que tá faltando aqui para ele. Então, ele importa, ele compra, né? De países como Estados Unidos também, da China, Argentina, Alemanha. E então, assim, isso daqui a gente chama, essa comercialização, nós temos a balança comercial, quando um país ganha e quando um país está perdendo. Vocês têm uma tabela aqui do que o Brasil exporta, do que o Brasil importa. Em 2017, essa tabela aqui, o Brasil entrou mais dinheiro do que saiu, certo? Quer dizer, ele conseguiu vender mais, né? Essa venda entrou mais dinheiro do que ele teve que pagar para produtos importados, tá? E vocês têm também aqui as perguntinhas para ver se vocês entenderam, vocês respondem no caderno. E aqui está falando da balança comercial, que quando você vende mais, exporta mais, nós chamamos de balança positiva, superávit. Quando você compra mais, quer dizer que você vai soltar mais dinheiro para fora, compra mais, você tem uma balança negativa, que a gente chama déficit, tá? Então, bom, todo esse comércio, ele necessita de comunicação e transporte. Por quê?
Comunicação, você entra através de uma série de aparelhos que você tem, todos geralmente com internet, ou telefone móvel e telefone fixo, não é? Tudo você está se comunicando para dizer o que você precisa ou o que você quer vender, tá? Então, comunicação é super importante nisso. E o transporte, como é que vai chegar? Tá? Então, as empresas, desde a mais simples até multinacionais, elas acabam se comunicando entre si, entre tanto o mercado interno entre si, como o mercado externo, não é? Quem não comprou, né, um site, né, da China, de Hong Kong, tem produtos aí, made in China, que você entra na internet aqui, você vai lá, faz o pedidinho, paga o cartão de crédito lá, põe lá o número do teu cartão. E como é que chega o produto? Em geral de avião, e quando demora muito, porque é um produto maior e tal, ele vai vir por navio, tá? Então, geralmente vocês já compraram aqui no mercado interno através da internet, e também deve ter comprado de países de fora através da internet também. Então, vocês já conhecem o processo. Agora, a rede de transporte, ela é importante porque o produto tem que ir de alguma maneira. Então, quais são as maneiras? Nós temos por terra, por água e pelo ar, tá? Então, aqui vocês têm uma tabelinha aqui falando, né? Quais são os transportes terrestres, o aquático, aéreo. Tem um mapinha do Brasil para você ver, né? Que tipo de transporte tem o Brasil, através do que você vai ver aqui, tá? Depois, na página 52, vai falar assim, por exemplo, do terrestre. Você tem as rodovias que você usa, você tem os trens que você usa, não é? Você tem rios também, que está, né? Mas os rios a gente vai falar depois, mas tudo bem. Vai falar das rodoviárias e ferroviárias. Rodoviárias, por causa das multinacionais, a partir de 1950, que se instalaram muitas aqui, né? Produziram muitos carros, começaram a produzir muitos carros, precisavam de rodovias para poder andar. Senão, carro não adianta se você não tem estradas, né, ruas, rodovias. Então, o governo empatou muito em rodovias por causa que essas indústrias também se instalaram no Brasil e deram muitos empregos e acabou colocando ênfase nas rodovias. Mas, mais barato que as rodovias são as ferrovias. Porque o trem é mais barato, ele gasta muito menos energia, ele leva uma carga grande, super pesada, não é? Então, ele é o meio terrestre mais econômico. Mas no Brasil, as ferrovias, elas pararam, não que estão paradas, continuam, mas não cresceu como deveria, certo? Então, o governo não deu ênfase nela para crescer do jeito que seria bom, porque aí os produtos iriam sair mais baratos através das ferrovias. E aí você tem aqui, não é, que ela só representa 21% do bruto nacional que ela transporta, enquanto que as rodovias é mais de 60% de tudo que o Brasil produz, que vai através de rodovias. Bom, e hidrovias? A hidrovia é o meio mais barato através da água, tá? Mas os rios do Brasil, que são ótimos, são de planaltos e são ótimos, eles têm desníveis. Então, enquanto às vezes tem um volume muito grande de água, quando é nas secas, ele desce e daí não dá para passar navios, tá? Então, aqui ele vai citar que o Rio Tietê em São Paulo, que ele mais para o interior, ele tem eclusa, porque quando dá essa falta de água, o navio para e vai, eles põem uma certa quantidade de água, eles vão, não sei exatamente assim, só sei que são comportas que você espera, aumenta a água e o navio consegue passar. Ele tem aqui no Rio Tietê e no Tocantins também tem, mas isso aí é uma coisa que sai caro, então o governo não deu tanta ênfase assim, então assim não tem muito transporte por rios, por causa dessas obras de engenharia cara. E os portos? Nossa, por mar é maravilhoso. Só que os portos também têm que estar preparados, eles têm que ter equipamentos, não é? Com nova tecnologia, super moderno, armazenagem, porque você tem que armazenar
armazenar, até vir os caminhões e levarem, né? Ou os trens para levarem para outras regiões, vem por mar e tem que redistribuir no Brasil. E esses portos também, aqui, o mais importante é de Santos e Rio de Janeiro também, e o Paraná. Só que ainda não, eles estão um pouquinho defasados, não é? Ainda não estão super bem. Então, esse lado esse lado ainda, desse desaparelhamento aqui dos portos, ainda precisam ser muito melhor, né, aplicados, feitos aí. Bom, aí a gente vê o transporte aéreo. O transporte aéreo, eles são aviões, então é lógico que são para cargas mais leves, tá? Menores, mais leves e tal. E acaba saindo mais caro por ele, então é lógico que aqui não fala quanto que ele é pouca coisa, mas pelo menos para a nossa comunicação por carta e essas coisas é ótimo, porque é rápido, não é? Pacotinhos pequenos. Então, assim, aqui fala que a primeira foi a Varig, em 1927, depois teve os outros aeroportos, e de aeroporto nós estamos bem para viajar para fora, viu? Nós temos internacional aqui em São Paulo, nós temos no Rio de Janeiro, não é? Que são os melhores aqui do Brasil, nós estamos nessa região aqui, tá? Então, nós temos aqui, agora falando da rede de comunicação. Nas redes de comunicação, é uma troca de informações, certo? E para isso nós temos que ter internet, que é uma das melhores, não é? Então, nós temos que ter satélites artificiais que ligam a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com outra em qualquer lugar do mundo, não é? Então, isso é maravilhoso. E o que a gente fala que encurta distância. Peraí, como é que encurta a distância? Não vai diminuir a distância de um país para o outro, mas a rapidez com que você fala, segundos, para você falar, para você resolver um problema, para você ver uma pessoa querida, não é, para você fazer transações comerciais. Isso daí encurta, porque antigamente era demorado pra caramba você se comunicar de um país para o outro, e agora pá, na hora, tá? Por causa aqui de satélites artificiais que mandam informação e você redistribui no mundo, tá? Então a internet é uma das coisas assim fantásticas da nossa época, que ajuda, não é? E aqui nós temos aqui pela internet, nós podemos fazer transações bancárias, acessar o banco, fazer uma série de transações através do celular, enviar e receber e-mails, consultar bibliotecas, Google, museus, ver a previsão do tempo, anunciar e vender coisas, não é? Acessar as redes sociais que vocês gostam, fazer ligações telefônicas e uma série de coisas, tá? Então é super importante. No Brasil, nós temos, nem todas as regiões têm esse acesso tão fácil, não é? Tem regiões que estão mais afastadas e não tem todo esse acesso, é um limitado, né? Um acesso limitado, não tem tudo isso que nós temos aqui na nossa região. Então, não podemos falar que é o Brasil inteiro, mas a maior parte do Brasil, ela tem internet, ela se comunica, e são alguns lugares que tem mais dificuldade. E aí vocês têm página 55 para fazer, não é? As respostas aqui, as perguntas que você deve ter entendido muito bem, lógico, né? Então, na página 55 também tem para fazer. E também no livro de atividades, que página que é o capítulo 7. Capítulo 7, aqui. É até a página aqui, 77. Beijo, até semana que vem, todo mundo fazendo, tá?